Vamos falar de infidelidade. É um tema que é controverso e que é muito complexo, por isso o vídeo vai ser dividido em duas partes. Tem lógica verem as duas partes do vídeo para compreenderem a totalidade da temática, como em outros temas que já foram abordados. A infidelidade é algo que traz muita gente aos gabinetes de psicologia. A infidelidade sofrida ou a infidelidade intentada. Por isso, alguém lhes foi infiel ou a pessoa foi infiel. É algo que torna o contexto da pessoa complexo, desorganizado, não é? A pessoa não sabe o que fazer, não sabe como reagir e, claro, as causas, as origens, as consequências, tudo isto fica no ar, não é? Por isso, quando as pessoas me procuram, visto que a minha área de intervenção em termos de especialidade é o pré-divórcio e o pós-divórcio, aqui sendo casamento, mas é em separações, por isso acompanhar as pessoas na pré-separação, pessoas que querem se separar, mas preparam-se antes, ou as pessoas que se separaram e querem acompanhamento depois, para se reorganizarem, mudarem e seguirem a sua vida. Por isso, nesta situação, quando as pessoas me procuram, e sendo a infidelidade o problema, aqui o meu conselho para ela ou para ele, por isso o conselho é o mesmo para os dois, é se procurarem fidelidade, têm que encontrar pessoas que partilhem da mesma crença. Se são pessoas infiéis, fiquem sozinhos, eles ou elas. Sejam independentes. Por isso, independentes podem fazer a vossa vida sem estarem a juntarem-se a alguém e começarem a construir algo que depois, sabendo vocês que são infiéis, vão destruir, não é? Porque geralmente a pergunta, quando as pessoas procuram um especialista, é o porquê. As pessoas muitas vezes sabem o porquê, não é? Claro, aqui o especialista o que tem que fazer é desconstruir tudo isso para irmos lá atrás ver onde é que algo falhou. A pessoa vem carregada de culpa. Vão ver o vídeo que eu fiz sobre a culpa, que serve para acrescentar algo a esta temática. Por isso, a culpa é o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz e o que é que eu devo fazer. São as perguntas mais ouvidas nos gabinetes quando as pessoas procuram. Ou porque alguém lhes foi infiel, ou porque foram infiéis. Claro que estas perguntas todas são derivadas de haver uma relação. As pessoas são um duo, não? É ela e outra pessoa, não é? Por isso, havendo uma relação, existem aqui problemas que levam a decisão que tem que ser tomada a ser dificultada, porque existem filhos, muitas vezes, existem bens em comum e existem dívidas em comum. Não é? Por isso, estas três coisas dificultam uma tomada de decisão impulsiva e apoiada nas crenças das pessoas. Vamos começar primeiro por definir aqui a relação. Para haver uma relação a dois, tem que haver honestidade, tem que haver construção, por isso são duas pessoas que estão a construir algo em comum, tem que haver a tal fidelidade e tem que haver comunicação. Estes 4 pilares são importantes para qualquer relação. Quando eu digo aqui relação, é uma relação entre duas pessoas, mas podemos aplicar os mesmos princípios a um negócio, não é? Um negócio entre dois sócios tem que haver honestidade entre os dois, tem que haver a construção do negócio, a fidelidade, quer dizer, ninguém pode trabalhar para a concorrência e a comunicação entre os dois tem que ser aberta, não é? Isto são os 4 pilares de uma relação. Por isso, quando nós escolhemos uma pessoa para estar connosco, ora, vão ver o vídeo que eu fiz, a parte 1 e a parte 2 de como escolher a pessoa certa. Quando nós escolhemos alguém, estes 3 pilares têm que ser discutidos. Temos que ver se a pessoa é honesta o suficiente para estar numa relação, se pretende construir algo com outra pessoa, se partilha da crença da fidelidade e se a comunicação entre os dois funciona. Por isso, aqui já
se isto for falado, estes 4 pilares, quer dizer que a comunicação funciona, não é? Se estes 4 pilares não forem falados, a comunicação o problema já começou aqui. As pessoas não falam, não é? Depois temos a honestidade. A pessoa, se não for honesto, não é? Qualquer construção ou fidelidade não existe, não é? Porque a pessoa não é honesta em si, não é? Por isso, o que é importante aqui é as pessoas saberem o que querem e com quem querem, com quem vão concretizar os seus projetos. Não é? Porque isto começa tudo na escolha das pessoas. Nós temos que saber como é que a pessoa que escolhemos era antes da nossa relação. Porque as pessoas, como eu já vos disse, são padrões, não é? Nós não podemos, e muitas vezes aparecem pessoas no gabinete a dizer que alguém lhes foi infiel e uma pessoa começa a desconstruir isto tudo e essa pessoa que está à minha frente, começou a relação com esta pessoa, sendo ela a outra. Por isso, na prática, ela foi o fruto da infidelidade dele. E agora, claro, depois juntaram-se e ela queria fidelidade. Isto são histórias reais das vidas das pessoas, não é? As pessoas acreditam mesmo que o amor pode mudar as coisas. Muitas vezes o amor não é suficiente. E eu, pessoalmente, acho que a fidelidade não tem nada a ver com o amor. Mas pronto, é a minha maneira de pensar. Mas não deixe de demonstrar isso às clientes para elas também verem que existem outras modalidades de relações e outras modalidades de sentimentos e de interagir um com o outro, não é? Há pessoas que são felizes sozinhas, sendo independentes. Não necessitam de outras pessoas para serem felizes. A maioria das pessoas gosta de estar em relações. Algumas, uma grande parte, passa a estar sozinha depois de desilusões nas relações. Mas começaram por ter relações. Agora estão sozinhas e estão felizes, mas é uma consequência de terem tido más relações e por isso mesmo decidiram ficar sozinhas. Por isso, quando há aqui estas relações, as pessoas têm que saber o que querem. Falar disto tudo no tal tempo de amigos, namoro, noivado, casamento. Ou, não havendo noivado de casamento, ou havendo uma relação, uma união de facto, não é? Mas tem que haver um tempo de amigos e um tempo de namoro. Hoje em dia, a velocidade que as relações tomaram, não é? As pessoas começam pela cama, pelo sexo, não é? E depois vão tentar construir alguma coisa em cima disso, não é? Ora, uma relação que começa logo pelo sexo, não é muito difícil de compreender de que a fidelidade vai ser um problema, não é? Porque estão a começar logo por aquela parte que não falaram. Não falaram sobre o que é que esperam naquela parte, na fidelidade, uma pessoa, um do outro, não é? O problema começa já aqui, na velocidade que as relações hoje em dia tomam, não é? Por isso, se estes passos forem ultrapassados, tudo isto já começa mal. Por isso, eu vou agora aqui a desconstruir a palavra fidelidade, ou infidelidade neste caso. Não é? É um descumprimento de regras. Por isso, existem regras entre duas pessoas e quem é infiel não as está a cumprir. Não é? É uma violação dos limites que foram definidos. Por isso, as duas pessoas falaram e disseram: vamos entrar numa relação e queremos que a fidelidade exista. As regras são estas. E tem que haver consequências, não é? Consequências. Por isso, notem bem esta palavra, consequências, porque nós vamos falar nela depois, mais tarde. Não é? Aqui a infidelidade pode ser masculina ou feminina, não é? Elas são vividas de maneiras diferentes. É a única parte do vídeo onde eu aqui vou distinguir as duas partes, porque tudo o resto é igual para ele ou para ela, não é? Por isso, na infidelidade masculina, o homem procura outras mulheres, por isso, um homem que esteja numa relação procura outras mulheres como complemento. Na infidelidade feminina, a mulher estando numa relação procura outros homens como substituição do que tem e do que não tem. Por isso, já aqui há uma divergência. Por isso, o homem consegue gerir 2 ou 3 pessoas e a mulher tem uma relação, não tem algo na sua relação ou tem algo que não gosta e quando é infiel está numa parte emocional e deseja uma substituição.
Depois, o homem é mais racional, por isso consegue compartimentar esta gestão de sentimentos, enquanto a mulher envolve-se emocionalmente, não é? O amor que está a suportar a sua infidelidade e a aliviar as suas culpas, não é? Porque a infidelidade envolve culpas, tanto do homem como da mulher. Ora, vão ver o vídeo que eu fiz sobre as culpas, porque mesmo nas culpas o homem e a mulher interpretam e assumem as culpas de formas diferentes. Depois, o homem é infiel pelo instinto de caça, pela sedução, não é? Quer aquela pessoa e é um desafio. A mulher é infiel por experiência, quer ser o que não pode ser na sua relação. Muitas mulheres procuram fora o que não têm dentro da sua relação. E muitas vezes aqui o lado emocional é que lhes permite essa parte. Apaixona-se por outra pessoa porque não tem o que procura dentro de casa. E claro, o homem procura o sexo, a parte física em si, e a mulher procura a realização das fantasias envolvendo o romance. Não é? Claro que há exceções. Aqui é esta discriminativo dos homens e das mulheres, mas isto é a maioria das pessoas. Por isso, aqui vamos começar a desconstruir isto. Por isso, as consequências da infidelidade podem ser emocionais ou físicas. Não é? As consequências da infidelidade na parte emocional é a desilusão, a pessoa ama, é traída, sente-se enganada no amor. A tristeza que acompanha, não é? A impotência de não poder fazer nada, por isso nada daquilo dependeu, ela não pode mudar nada do que aconteceu. É uma quebra na sua idealização. Aqui tanto está para homens como para mulheres. O que idealizaram foi quebrado. Eles não previram, não idealizavam que ia haver infidelidade, não é? Por isso, isto é uma quebra da idealização, do futuro, da construção. Há um desamor, há raiva, não é? Depois pode haver aqui a vingança, inseguranças a nível de autoestima, e depois também pôr em causa as suas competências, né? O que é que eu faço errado ou o que é que eu não sei fazer. Esta é a parte emocional. Depois tem as consequências físicas, que é o nojo, a aversão ao contacto, não é? Os medos que o nosso corpo memoriza, por isso, a partir de uma infidelidade, a parte sexual não é a mesma, o corpo muda. Claro, há aqui muitas inseguranças com os corpos. Geralmente, se forem mulheres que já tiveram filhos, tudo isto agrava, não é? Porque os corpos já estão diferentes do que eram antes da relação e antes dos filhos. E entra aqui também a parte da competência física, né? Eu sei fazer tudo, oral, vaginal, anal. Isto é uma das situações que entra para a competência e para as culpas que a mulher também suporta. Ora, isto tem a ver originalmente com uma educação, não é? Os perfis das pessoas vêm todos aqui da educação. Se for uma educação muito rígida, por isso que não permite nenhuma aprendizagem a nível de sexualidade, não é? Há muito tem que haver uma relação, tem que haver a tal fidelidade, tem que haver a pessoa só pode ser de uma pessoa. Por isso, isto vem logo desde pequenino. Claro que aqui a modelagem das crianças, a verem os pais e as mães, tem muito a ver. Se for um casal, se forem casais com filhos de pais divorciados, né? E como é que eles aprendem com o pai e com a mãe. Porque pela modelagem eles estão a ver, se o pai for infiel, ele vê o pai a ter mais do que uma pessoa, não é? Ou não estar muito tempo em casa, ou as discussões, porque as crianças ouvem isto tudo. Ou olharem para a mãe, né? Se a mãe aceita estas situações, se nas discussões acaba sempre por dar mais uma oportunidade, estão a aprender por modelagem. A religião tem aqui uma componente, não é? Importante na parte da fidelidade, visto que tem a parte do pecado, não é? Que é muito visualizado na religião como a mulher adúltera apedrejada, não é?
Isto fica na educação central, nuclear da pessoa. Depois aqui, no género, não é? A educação não é igual para os homens e para as mulheres, não é? Aqui começa logo o erro, é aqui que começa, porque os meninos hoje em dia, mesmo nas primárias, os meninos têm muitas namoradas e os papás e as mamães batem muitas palmas e depois tem uma filha que tem um namorado e a mamãe dá-lhes parabéns por só ter um namorado, não é? É aqui que já começa a diferenciação. E depois há o social, não é? Nós vivemos numa sociedade machista, não é? Um homem, quando tem muitas mulheres, é visto pelos pares como um campeão, não é? Uma mulher, quando tem muitos homens, não é visto como uma puta, não é? Isto é o que a sociedade nos rotula, não é? Aqui também já é esta diferenciação. E isto começa desde pequenino, não é? Porque não começa nas crianças, mas as crianças veem isto nos adultos, não é? Aqui as idades é muito importante por isso que a fidelidade é aprendida pelas crianças pela tal modelagem, né? Olham para o pai, olham para a mãe e veem como é que as relações funcionam, as discussões, a comunicação, os tempos de presença e de ausência. Se os pais são separados, quem é o primeiro progenitor a ter par? Geralmente é o pai. A mãe fica mais tempo sozinha, ou a mãe tem outros companheiros e os companheiros não respeitam os filhos. Todas estas confusões do dia a dia, porque isto são problemas reais. Eu não estou a falar aqui de nada abstrato. Isto existe, não é? As crianças veem isto e aprendem. Os adolescentes estão numa tentativa e erro, não é? Quanto mais namoradas tiverem, melhor. O problema é que têm muitas desilusões, por isso eles acabam sempre por ter mais rejeição do que aceitação. E hoje em dia vemos nas relações dos jovens, dos adolescentes, que as próprias relações já são muito violentas no discurso, nos afetos, e aqui assim, a fidelidade aqui já não existe, não é? Ele anda com quantas quer, não é? Muitas vezes amigas das amigas dela, da pessoa com quem tem a relação, e ela, muitas não querem ter só uma relação, como por exemplo a mãe só teve um homem na sua vida, por isso quer ter mais experiências, mais comparativos, e é aqui que tudo isto é consolidado. Depois os adultos, claro, têm que experimentar o que não tiveram, não é? Porque nós depois agimos por comparativos, não é? Nós temos a nossa relação e comparamos com outras relações. Se as outras relações forem mais felizes, tentemos a ver o que é que faz aquela relação ser mais feliz. E muitas vezes a infidelidade é algo que torna as pessoas felizes, não as relações. As pessoas. Por isso, quando nós vemos uma relação e a relação em si é boa, e depois vemos as pessoas em separado, não é? Ele com uma data de mulheres, não é? E ela a sair com as amigas às sextas e aos sábados e a fazer o que quer, as pessoas em si estão felizes em cada sua vida, não estão, mas se calhar felizes juntos, não é? Por isso é que o meu conselho sempre às pessoas se querem a fidelidade garantida, não tenham relações. Podem ter sexo, podem ter carinho, podem ter saídas, podem ter amigos, mas não tenham relações. A relação em si, a infidelidade, só pode existir quando há uma relação, a dois, não é? Porque é algo que é pedido não verbalizado, não é? Isto ninguém fala. Quando entram numa relação, isto é feito por mensagens. Então, amam-se muito, não é? Mas depois vão na rua e ele olha para ela ou ela olha para ele e diz: ouve lá, o que é que estás a fazer? Isto é o tipo de verbalização que fazem. Por isso, estas pessoas não falaram antes, disseram assim: olha, eu procuro uma pessoa fiel, esta é a minha crença, esta é o que eu quero. Isto não existe, não. Existe depois nestes avisos. Ora, isto não é uma comunicação, não é? Depois, os idosos desvalorizam a fidelidade, até mesmo já por incapacidade, não é? Valorizam mais o humor, o companheirismo, a presença, o serem bons pais, valorizam mais essa parte. Temos que ir aqui um bocado às razões que eu vou dizer na segunda parte do vídeo, não é? Esta parte do vídeo vou terminar com as consequências que, na realidade, a maior parte das pessoas faz em situações de infidelidade, não é? Por isso, a realidade hoje em dia é uma minoria, quando está numa relação e existe uma infidelidade,
termina a relação. Por isso, houve uma quebra da regra, há uma consequência e ela é efetivada. Uma minoria. Depois temos as pessoas que, numa relação, perante uma infidelidade, acreditam que aquilo não se repete, mas mantêm-se na relação. Depois, há outra parte que aceita a infidelidade e mantém-se na relação. Depois, há outras pessoas que não aceitam a infidelidade, mas mantêm-se na relação. Depois, há outras que castigam a outra parte, a que foi infiel, mas mantêm-se na relação. E depois, há aquelas que fazem o mesmo, não é? Por isso, foram infiéis com ela ou com ele e eles fazem o mesmo e mantêm-se na relação. Por isso, o padrão aqui é mantém-se uma relação, tendo sido quebrado uma das regras que não foi verbalizada, mas que os dois pensavam que era importante para os dois. É aqui que nós temos que pensar que se há uma má comunicação, por isso, nos 4 pilares, a honestidade, a construção, a fidelidade e a comunicação como falhou no início, nós estamos perante algo que iria acontecer, porque não foi falado. Por isso, vejam agora a parte 2 do vídeo, que é onde nós vamos entrar nas razões, nas causas, aprofundar esta parte. Só tem lógica compreenderem toda a temática se virem as duas partes, parte 1 e parte 2.